Olá, guerreiras do home office, aqui quem fala é Daniela Sanches, sou psicopedagoga e criei esse canal para vocês estarem aí aprendendo mais dicas e sugestões para melhorar o home office de vocês com os seus filhos pequenos, deixar ele, seu trabalho aí mais tranquilo e mais produtivo. E ao longo desses dias eu vou trazendo dicas aí de até receitas, como eu já trouxe no vídeo passado, algumas receitinhas, dicas sobre educação, como organizar aí a sua rotina, já tem vídeo no canal falando sobre isso e muitas outras coisas boas aí para vocês, tá bom? E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é bem mesmo interessante aí, que é sobre a adolescência dos bebês. Sabe quando o seu bebezinho ele ficava sempre ali no colo, andando quietinho, calminho, era um anjinho, uma coisa linda. De repente ele fica o quê? Rebelde e começa a dizer não para tudo, começa a chorar para tudo, tudo ele faz manha, tudo ele se zanga. Essa é a terrível fase da adolescência dos bebês, que acontece ali entre 1 ano e meio até os 3 anos. Também é conhecida como Terrible Two, né? Os terríveis dois aninhos. E é realmente uma fase assim bem complicada, bem difícil. Eu descobri essa fase aí do meu filho bem na época que eu entrei em home office, comecei a trabalhar em home office bem naquele início mesmo da pandemia. Foi quando eu descobri que eu estava passando por isso com o meu filho. Ele de repente começou a dizer não para tudo, se zangar com tudo, nossa, muito bravo. E aí eu não sabia como lidar, e aí eu também queria dizer não para ele e gritava com ele gritava de volta e era aquela confusão. A minha casa realmente virou um campo de batalhas. E por que acontece essa terrível fase aí da adolescência dos bebês? Bem, a causa é uma causa natural mesmo, do desenvolvimento cognitivo da criança, né? Psicológico ali da criança, que ela vai se descobrindo como um indivíduo. Antes o bebê, quando era menor, ele achava que a mãe era uma extensão do corpo dele, tanto é que por isso que quando ficava longe ali, da mãe, faz aquele desespero todo, aquele choro, desespero com medo de ficar longe da mãe, que ele entende como se fosse ali uma extensão do corpinho dele. E aí depois disso, quando começa a entrar nessa fase aí da adolescência dos bebês, ele já começa a se perceber mesmo como um indivíduo, e quando você pede para ele fazer alguma coisa, ele diz, não, também tenho minhas vontades, Ele pensa ali, eu também quero do meu jeito. Só que tem um problema, ele ainda está aprendendo a lidar com todas aquelas emoções, ele não sabe diferenciar ainda as emoções, o que é raiva, o que é a alegria extrema, o que é você se irritar, você se decepcionar com alguma coisa. Ele ainda está aprendendo e cabe a nós, pais, ensinarmos aos nossos filhos esses limites, que aquele comportamento que ele está tendo não é um comportamento adequado, não é um comportamento bom, e quais são as emoções que ele está tendo, quais são as emoções que ele está sentindo, que ele pode sim sentir raiva, mas não é para explodir em cima das pessoas, mas que ele tem que aprender a lidar com aquela raiva, extravasar, de alguma maneira. Só que, gente, o que acontece? Nós, pais, tivemos, a maioria de nós, uma educação tradicional. A gente também não foi ensinado a lidar com a nossa raiva, a lidar com a ansiedade, a lidar com tantos outros sentimentos. Então, como que a gente vai ensinar para uma criança, por exemplo, que ela não pode gritar fazendo assim? Para de gritar, você não pode gritar, isso é feio. Se eu mesmo estou fazendo isso, entendeu? Então, eu primeiro preciso aprender a lidar com a minha raiva, com meu nervosismo, aprender a me autocontrolar, aprender a fazer com que eu seja realmente um exemplo para ele, Porque a palavra, ela comove, mas o exemplo, ele arrasta o exemplo. Então, você mostrando a sua criança através do exemplo, aí fica tudo melhor, muito mais fácil. E aí o que aconteceu comigo, Quando eu me vi nessa fase, eu nem sabia, na verdade, que existia.
E aí, de repente, meu filho começou a dizer não para tudo, e era os gritos dentro de casa. Meu esposo até se assustava às vezes porque ele gritava, né? O meu filho gritava e eu gritava mais alto e ele gritava ainda mais. Ele achava que também tinha o direito de gritar, porque ele estava aprendendo comigo que, né, se ele também gritasse mais, talvez eu o ouviria mais. E diálogo não estava tendo. Por mais que eu tentasse, eu acabava só me desesperando, me zangando e me estressando cada vez mais. Então, o que eu fiz? Uma das coisas que realmente eu fiz é, um dia eu percebi, não, isso não tá certo, não tô sabendo lidar com isso, eu não sei o que fazer, então o que eu vou fazer? Vou procurar ajuda. Não dá para continuar dessa forma aqui. Porque o que acontecia? Eu não conseguia também trabalhar direito, gente. Como que você consegue trabalhar com uma criança que está fazendo birra ali o tempo todo, chorando o tempo todo, querendo você o tempo todo? E como que a gente trabalha, né? Dessa maneira. Foi quando eu pensei, então, né? Tentei colocar a cabeça no lugar e comecei a pesquisar. Assistir vídeos ali no YouTube, comprar livros sobre educação positiva, né? Sobre inteligência emocional. E eu fiz 2 cursos. Eu fiz um da psicóloga Carolina Bittar, que eu acho ela maravilhosa. O nome do curso que eu fiz dela é Treinamentos Filhos Inteligentes. E essa questão, esse filhos inteligentes é realmente para filhos inteligentes emocionalmente. E o bom é que esse curso dela não servia só para crianças nessa fase da adolescência, né, dos bebês, mas ali de 1 ano até 10 anos de idade. E me ajudou muito, gente, realmente me ajudou muito mesmo. Eu já quase terminei todo o curso, ainda falta só alguns módulos bônus ali para mim terminar. E é muita coisa. E aí a gente vai vendo assim, vai colocando em prática e a gente vê, nossa, como que eu vivi minha vida toda sem saber disso. Como que em algumas situações se torna tão fácil a gente lidar com uma birra. E o que acontece é que a gente não sabe. A gente não tem as ferramentas certas ali para a gente poder trabalhar com isso. Por isso que a gente acaba sofrendo, né? Essa questão, né, com os nossos filhos e passando isso para eles também. Todo esse estresse para os nossos filhos. Outro curso que eu estou fazendo, comprei, mas ainda não terminei, é o Gestão da Emoção, da Academia de Gestão do Dr. Augusto Cury. Ele é ótimo, esse curso também, do Dr. Augusto Cury. E eu estou fazendo, esse daí já é mais para nós, adultos, aprendermos a lidar, e a gente acaba ensinando isso também para os nossos filhos, né? Sobre gestão da emoção, você saber gerir ali suas emoções, você saber se calar no momento certo, você saber se controlar antes de explodir, você tentar entender o outro, ter um olhar de empatia também com o outro. E isso é muito bom, ainda mais pra gente que é mãe, a gente aprender a se colocar num lugar também no nosso filho, entendeu? E a gente começar a pensar, bom, meu filho ele tá tendo essa birra aqui toda, mas tem alguma coisa ali por trás. Então, às vezes é alguma coisa, por exemplo, física mesmo, às vezes é fome, é sono, alguma coisa assim, algum tipo de carência que às vezes a gente não está dando atenção especial para o nosso filho. Ou às vezes é birra mesmo, que ele quer porque ele quer, mas ele não sabe lidar com aquela situação, e aí a gente tem que ensinar os limites, né? Tem que ensinar que nós somos, né, os pais, que nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós, né, temos autoridade, mas não autoritarismo. Então, eu aprendi que não é essa questão da inteligência emocional, você trabalhar a educação positiva e tudo isso, não é questão de permissividade, não é negligência, não é você deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Não, é você estabelecer os limites, mas você ensinar com amor, com firmeza, né? Você fala, ô filhinho, por favor, faz isso aqui pra mamãe. Não é, e aí o filho vai e fica fazendo gato e sapato do pai e da mãe. Gente, não é isso. É você falar com firmeza, mas sem ser também autoritário. Você também dá algumas oportunidades para a criança, por exemplo, nas escolhas, né, escolhas limitadas. Meu filho, você quer isso ou aquilo, né, mas você deu só 2 opções. Por exemplo, a criança não quer vestir a roupa, aí você diz, meu filho, olha, tem essas 2 peças aqui de roupa, tem essas 2 camisetinhas, você quer escolher qual? Essa ou essa?
Você tem que escolher aqui entre essas duas, senão, se você não escolher, a mamãe vai escolher por você. Uma das técnicas que eu aprendi para lidar com a birra, me ajudou muito nessa fase aí, da adolescência dos bebês do meu filho, foi a técnica dos 3 As. Então, na técnica dos 3 As, né? Você atesta a emoção, você vai nomear a emoção da criança. O segundo A, você autoriza ela a sentir essa emoção. E no terceiro, você vai apresentar soluções saudáveis ou vai redirecionar, entendeu? O comportamento dessa criança. Com meu filho dava mais certo redirecionar para crianças muito pequenas. Então, como é que é? Você atesta, então a criança ela tá ali externando, ela tá zangada, ela tá chorando, tá gritando, e você fala, meu filho, eu sei que você tá com raiva, eu sei porque você queria muito, né, que a mamãe te desse um chocolate agora, antes do almoço, por exemplo. Mas a mamãe não vai dar o chocolate para você agora, meu filho. Não é sempre que a gente tem o que a gente quer. Aí você pode dar um exemplo. Acontece também comigo às vezes, a mamãe às vezes queria muito fazer alguma coisa e não pode também. É assim mesmo, meu filho, mas olha, tá tudo bem, vamos fazer uma outra coisa? Então eu atestei, eu disse qual nomeei a emoção que ele estava sentindo, que era raiva, né, naquele momento. Eu autorizei ele sentir, tudo bem você sentir isso, meu filho, às vezes a gente sente isso também, mas a gente tem que aprender a lidar com esse nosso sentimento, né, de raiva. E aí você apresenta soluções saudáveis. Você pode perguntar da criança, o que outra coisa que a gente poderia fazer, meu filho? Vamos pensar juntos? O que mais que a gente poderia fazer aqui? Tem crianças bem novinhas que já vão dar algumas ideias, algumas sugestões. Mas então, se ela é muito novinha, essa criança, você pode falar, você pode redirecionar. Olha, filho, então que tal a gente fazer aqui, olha, uma outra coisa aqui? Vamos aqui, olha, vamos ver aqui o cachorro, vamos brincar com esse brinquedinho aqui antes, né? Vamos fazer aqui alguma outra coisa. Geralmente dava mais certo para mim redirecionar esse comportamento dele. E tem outras técnicas também, por exemplo, a técnica do abraço. Então, aquela criança está chorando muito. A gente tem que dizer como nós que queremos um abraço. Filho, eu queria tanto um abraço. Você pode dar um abraço na mamãe? Porque se a gente perguntar se ele quer um abraço, a gente vai estar fazendo com que ele fique sempre achando que ele vai precisar sempre de um abraço de uma outra pessoa para poder se regular, mas nem sempre ele vai ter, né, esse abraço de alguém. Mas a gente pode perguntar dizer que a gente quer um abraço. Oh, filho, eu queria tanto um abraço. Você pode dar um abraço na mamãe? Porque no que ele abraça a gente, se ele quiser, né? Seu filho ou sua filha quiser abraçar, aí, e não é obrigatório, você vai lá e abraçando ele, né, na força, não. Deixa que ele diz se ele quer te dar um abraço ou não, entendeu? E isso daí ajuda a criança a se acalmar, ajuda a criança a voltar a se regular. Aconteceu comigo uma vez, o meu filho ele estava dormindo e ele, não sei se ele teve um pesadelo, alguma coisa assim, mas ele acordou, já era umas 6:30 da manhã, chorando muito, zangado e não queria, ele ainda estava com sono naquele momento, entendeu? E aí naquele momento eu perguntei, e ele não parava de chorar, eu tentei conversar e ele não estava conseguindo nem se dialogar direito, porque ele estava ali mesmo com muito sono. E eu falei, ô filho, dá um abraço na mamãe. Aí ele foi e me deu um abraço. E no que ele me deu um abraço, gente, aí ele se acalmou, relaxou e dormiu de novo ali no meu colo. Achei tão fofinho. E ele voltou a dormir. Só o que ele queria naquele momento era voltar a dormir, porque ele ainda estava com sono e não estava conseguindo. Então, algumas técnicas assim tão simples, se ele não tivesse me dado aquele abraço, talvez ele não tinha conseguido relaxar e não ia voltar a dormir. E aí começar aí o dia já estressado, né, chorando e uma criança com sono, porque ele ainda estava com sono, muito sono, né? Então são técnicas muito simples que vale a pena a gente estudar, a gente aprender cada vez mais. Quando a gente está grávida, a gente não quer estudar tudo sobre, né, como é que é cuidar de um recém-nascido, como que é trocar fralda, como é que é a questão de cólica e tantas coisas e tal. E por que depois que a gente tem nosso filho, a gente começa a achar que não precisa aprender mais? A
A gente precisa, quanto mais a gente aprende, é melhor. Quanto mais a gente estudar, é melhor. Por isso que eu indico que vocês estudem, busquem livros, busquem informações, porque realmente ajuda muito. Vai melhorar muito aí a vida de vocês. Aí minha vida, né, aqui em casa melhorou bastante, parou de ser aquele campo de batalhas, as brigas que antes tinham tantas foi diminuindo, não que não aconteçam, ainda acontece muitas das vezes, mas começou a ser mais espaçado, o que era 4, 5 vezes por dia eu gritando. De vez em quando eu ainda dou um grito ou outro, porque eu também estou nesse processo, também ainda estou aprendendo a lidar com esses meus sentimentos que eu não sabia ainda direito. E também vai depender muito da nossa personalidade. A minha personalidade, por exemplo, é sanguínea, é aquela pessoa que explode, né, rápido, assim, demais. E igual o colérico também, né, que explode, é esquentado, qualquer coisa. Eu pareço aqui calminha e tudo, mas é também questão da minha personalidade. Parece que é uma pessoa calma, mas quando ela fica estressada, ela explode. Mas também consegue rapidamente, né, vamos dizer assim, esquecer, se acalmar, se tranquilizar. Já o colérico não, passa dias remoendo aquela raiva. O sanguíneo ele consegue perdoar mais rápido, esquece. O colérico não, fica ali dias e dias remoendo, né? Eu vou trazer um vídeo aqui falando só sobre as personalidades, isso porque é muito interessante. Eu mesmo não sabia que eu era sanguínea. E quando eu descobri isso, me ajudou bastante, porque a gente vai descobrindo quais são os pontos fortes da nossa personalidade e os pontos fracos. Não que a gente tenha só uma personalidade, né? A gente pode ser regido aí até por duas, mas sempre vai ter aquela predominante. E aí existem, só dando aqui né, citando aqui os tipos que existem, que é o colérico e o sanguíneo, que são aquelas personalidades mais quentes, mais esquentadas mesmo, que explode, que fica, né, zangado muito rápido, e o fleumático e o melancólico. O fleumático e o melancólico. Então são essas 4 aí personalidades. E aí o melancólico, o fleumático já é mais tranquilão, já mais, né? Mas aí também tem alguns pontos fracos aí que a gente tem que trabalhar em todas as personalidades, vão ter pontos fracos e pontos fortes. É por isso que é bem interessante a gente aprender sobre isso. E foi uma das coisas que eu aprendi nesses cursos, né, que eu fiz sobre personalidade. E aí a gente vai aprendendo a se autorregular, se autocontrolar. A questão do domínio próprio, que a Bíblia fala tanto ali, né, pra gente também aprender. E nisso tudo, gente, a gente vai aprendendo também que não é da noite para o dia que a gente vai conseguir colocar tudo em prática. Não é porque foi uma vida inteira ali trazendo coisas, né, desde a nossa infância, né, da nossa educação ali, que graças a Deus a gente teve também, que nos ajudou muito a formar o que somos hoje, né, os seres humanos que somos hoje, né, mas também são várias coisinhas ali que a gente precisa estar trabalhando para a gente poder melhorar e a gente passar isso também para o nosso filho. E é muito legal que eles vão aprendendo e vão até ajudando a gente. Então, o meu filho, por exemplo, às vezes quando ele me vê chorando, alguma coisa assim, aí ele vem, ô mamãe, me dá um abraço, mamãe, abraço. Aí ele vem e me abraça, é tão fofinho. Às vezes ele pega e diz assim, tá tudo bem, mamãe, tá tudo bem. Ele mesmo já vai querendo me acalmar, já vai querendo me controlar. Por vezes eu ainda tenho meus acessos, né, de explodir, de gritar, ainda mais quando eu tô de TPM. E aí eu tento, né, me controlar e por vezes eu ainda acabo gritando e sendo, né, ali da forma que eu não queria. Mas aí eu tento logo voltar, pedir desculpas e ele aceita minha desculpa também. A gente conversa e eu falo que eu também estou aprendendo, né, a gerir também essas emoções aqui dentro de mim. E assim a gente vai aprendendo e vai ensinando e vai aprendendo junto. É muito legal quando a gente se coloca mesmo à disposição, sabe? De fazer o nosso melhor. A nossa melhor versão cada dia. E não ficar se baseando só nas outras pessoas, porque a palavra mesmo de Deus fala lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então acontece muitas vezes a gente olhar
para outro ser humano, para outra pessoa. Ai, aquela ali é perfeita, eu quero ser igual a ela, mas aí o que acontece depois? Ela comete um errinho, alguma coisa ali, e a gente se decepciona. Poxa vida, a pessoa que eu tinha ali como modelo deu tudo errado, né? Não fez de acordo com o que eu queria. Mas nós somos seres humanos, nós estamos propensos, né, ao pecado. Então, a minha palavra de hoje também para você é que o nosso foco realmente tem que ser em Cristo, em Jesus Cristo, porque afinal Ele foi a única pessoa que andou aqui nessa terra e não pecou, gente. Ele foi o maior gestor da emoção, Ele foi o verdadeiro, né, gestor da emoção, que nos ensinou o tanto quanto a gente precisava amar as pessoas, porque Ele é o verdadeiro amor. E isso é realmente maravilhoso quando a gente aprende isso, quando a gente vai para a igreja e fica não olhando para os irmãos, quem está fazendo algo errado ou não. Poxa vida, o fulano errou, eu vou sair da igreja também. Mas não, quando a gente começa a olhar para Cristo como o nosso, realmente nosso maior modelo de amor e de como a gente deve fazer também para criar os nossos filhos, aí a gente está realmente no caminho certo. Eu não posso também usar esse discurso de que eu não sou perfeita, né? Também para continuar errando. Lembrando que não é só o gritar e o bater, que são formas de violência, também tem a palavra, né? Às vezes você colocar rótulos no seu filho, você, né, fazer com que ele se sinta mal, péssimo por ele ter errado alguma coisa, você não saber perdoar o seu filho também se ele errou. Tratar, né, realmente com ignorância. Às vezes eu tento me controlar isso, sabe, para não fazer isso de ir com raiva, ir lá e pegar, e assim, senta aqui, menino, não sei o que, com ignorância. Isso também é uma forma, né, de você estar ensinando coisas ruins, né, você não está sabendo se ter esse domínio próprio. Então que a gente possa estar buscando conhecimento também de Deus na palavra de Deus, que Ele nos ensina a forma realmente do verdadeiro amor. Saber lidar aí com essas fases, né, dos nossos filhos, que a gente vai ter aí essa primeira fase da adolescência dos bebês e mais pra frente vai ter realmente a fase da adolescência, que é bem mais, né, difícil de acordo com a maioria dos pais. Mas é isso, gente. Eu gostaria de deixar aqui um versículo para vocês. Deixa eu ver se eu passei tudo. Ah, sim. Esqueci, já estava esquecendo aqui de falar, olha só. Depois que eu passei a fazer isso, eu só tive ganhos, olha, eu melhorei muito a convivência com meu filho, com as pessoas com as quais eu convivo também. E as birras, né, como eu falei, diminuíram bastante, consideravelmente. Então lembre-se que reconhecer no seu filho aí um termômetro de que você precisa melhorar as relações familiares. Então se o seu filho ele tá dando muito trabalho ou ele tá muito quietinho assim também demais, que criança quieta demais também, a gente tem que aprender a estimular essa criança também. Que ela possa ser ali o termômetro, você possa observar o que você precisa estar melhorando mais ali na sua casa. E não se acomode, tá, gente? Busque ajuda, estude, aprenda e queira fazer aí do seu lar um lugar de paz e aconchego. Assim também o seu home office vai se tornar bem mais tranquilo e bem mais acolhedor, tá bem? Eu vou ler aqui um versículo para vocês. E o versículo de hoje está lá em 1 João 4,16 e diz assim: E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Então que possamos estar unidos nesse amor, procurando fazer da nossa casa um pedacinho do céu, onde Cristo deseja morar ali com a gente, que as nossas crianças possam aprender do verdadeiro amor de Deus através do nosso exemplo. Você sabia que através do seu exemplo de amor, ela vai refletir também em como essa criança, como seu filho ama a Deus? Você sabia disso? Por exemplo, se você demonstra que você tem interesse pelo seu filho, você é uma mãe, né, ou um pai presente ali na vida do seu filho,
ele também tende a achar que Deus também está muito ali presente na vida dele, porque ele sente esse amor que tem pelos pais. Agora, se os pais são negligentes, não tem muito tempo ali para o filho, né? Tratam com pouco caso, assim, tudo vem na frente, né? E o filho fica ali de escanteio por último. Ele começa a achar que Deus também é assim, que ele está muito ocupado, não tem tempo para ele, como os pais também fazem, entendeu? E assim vai. E se também é um pai muito autoritário, ou uma mãe muito autoritária, e não dá nenhum espaço de diálogo ali para o seu filho, faz com que também o filho ache que Deus também é assim, muito autoritário, muito, né, que só quer fazer com que a gente só obedeça, mas não tem nada assim de troca, amor, nada em troca para dar para ele, né, pro filho. Então, por isso que uma das melhores formas mesmo é a educação firme, que você vai ensinar com amor, mas vai ensinar a estabelecer os limites, e assim ele também vai aprender a amar a Deus e saber que quando a gente ama a Deus, a gente também obedece a Deus, né, os seus limites, porque Deus quer o melhor para nós também, assim como os pais querem o melhor para os seus filhos, por isso que estabelece os limites também para os filhos. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha aí com as pessoas que você conhece. Vamos fazer esse canal crescer e também se inscreva no nosso canal, porque a gente ainda tem muita coisa boa aí pela frente. E já tem também muita coisa boa lá no canal. Assista os vídeos aí que eu falei sobre sono, sono do seu filho, o seu sono, a importância, né, do sono. Porque quando a gente está, por exemplo, com sono, a gente não consegue nem trabalhar direito, nem cuidar do filho direito. E tantas outras coisas aí que eu venho falando para vocês no nosso canal. Fiquem com Deus, um grande abraço, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e o lar de vocês. Um grande beijo, tchau, tchau.